Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, eu quero falar, eu acho que tem coisas boas chegando aí, eu acho que Divertidamente é uma coisa boa que a gente está tendo acesso. Eu quero falar um pouquinho sobre os dois filmes, para falar o que esse filme está nos falando de gerenciamento emocional e como de fato a gente pode fazer isso. Então, esse é o caminhar que eu quero fazer com vocês hoje, ok? Então a gente tem dois filmes, Divertidamente 1 e Divertidamente 2, que vai mostrar momentos diferentes da Riley, né? A Riley é a personagem principal do filme. O que a gente tem no Divertidamente 1? No Divertidamente 1 a gente tem uma criança que tá saindo ali daquela primeira infância, entrando num outro momento, e nesse momento os pais mudam, né? Ela tem uma mudança de cidade, ela tem uma mudança de escola, e vai aparecer a tristeza. Então, no primeiro filme, no Divertidamente 1, a gente vai ver as 5 emoções básicas, que são as emoções que a gente vai nascer. Então, a gente vai ver ali a alegria, a raiva, o medo, o nojo e a tristeza. Quando a tristeza chega no primeiro filme, a alegria fica meio sem saber como se comportar. Então o filme vai discutir, né? O personagem principal ali do Divertidamente 1 vai ser a tristeza. Então a gente vai falar sobre a importância da tristeza. Eu sempre costumo dizer de uma maneira muito simples. Você nunca vai saber se uma coisa é quente se você não tem parâmetro de frio. Olha só, se eu não sei o que é estar triste, na verdade eu nunca sei o que é estar alegre. As emoções, de maneira geral, elas precisam dessa polarização. Então, esse é um erro que a gente comete de maneira geral, as pessoas cometem um erro de maneira geral de quererem que as suas emoções sejam completamente estáveis. O primeiro filme vai discutir isso, vai falar, galera, não dá para ser estável, não dá para estar alegre o tempo todo. Chega a tristeza. E a tristeza, né, que eu acho que isso é o legal do primeiro filme, a tristeza salva o primeiro filme, o segundo também, né? Se você assistir o segundo, você vai ver que a tristeza de novo aparece como um papel muito importante ali. O que significa, então? E o filme 1 vai discutir isso, a necessidade da nossa vida ter uma fluidez na ocorrência dela. As nossas emoções precisam ser fluidas. Se você convive com uma criança muito pequenininha, a criança muito pequena, ela tem uma coisa muito impressionante, que é o quê? As emoções dela tendem a ser emoções mais intensas. Então, você vê que quando a criança está feliz, ela está muito feliz. Quando ela está triste, ela está desesperada. Quando ela está com muita raiva. Isso é uma característica de um momento, né? Da infância até ali o final da adolescência. A característica é emoções mais intensas. Por quê? Porque a gente tem um sistema nervoso que está se formando. O filme não vai entrar nesse grau de discussão, mas é isso que está acontecendo. Então eu tenho um sistema nervoso que está se formando e as crianças ficam nesse loop. Eu lembro uma vez estava na casa de uma amiga minha, ela tem uma menininha de 5 anos, e ela falou, tá na hora de tomar banho. Quando ela falou, tá na hora de tomar banho, ela falou, não. Só que não desse jeito. Ela falou, não. Ela falou, tem que tomar banho. Essa criança começou a gritar, que pareciam que estavam mandando ela pra forca. Aí o pai dela pegou ela, tirou a roupa, levou ela pro banho, ela no banheiro gritando. Daqui a pouco o pai dela vira pra ela e fala assim, você quer o patinho? Ela falou, quero o patinho. E ela muda completamente a emoção, de uma fúria, de uma frustração aqui, porque tinha que parar de brincar pra estar naquele banho. E ao chegar naquele lugar, naquele auge de frustração, quando vem um outro estímulo do tipo, vamos ficar feliz? Rapidamente a criança muda a emoção. Isso é uma característica, a criança é muito mais volátil emocionalmente. Adriana, isso é um problema? Não, isso é saudável. O problema é quem nós nos tornamos depois. Vamos falar sobre isso. Porque o que significa essa fluidez, né? Essa transição. Então, o primeiro filme do Divertidamente 1 vai falar muito sobre isso. Essas emoções que são muito intensas, essas emoções que são muito voláteis, e agora aparecendo lá a tristeza, e a tristeza fazendo diferença na vida da Riley. O segundo filme, que eu acho que todos os jovens e adultos que foram assistir esse filme que têm ansiedade se identificaram profundamente com o segundo filme, porque surgem emoções novas, surgem agora emoções de outro grau de complexidade, que é isso que a ansiedade fala quando ela chega.
Quais emoções aparecem no segundo filme agora? Agora vai aparecer, até esqueci aqui. Ah, tá. Ansiedade, né? A inveja, tédio e vergonha. Então é muito interessante, porque agora ela entra na adolescência, agora ela tá com 15 anos no filme. Ela tá no ensino médio, a gente sabe o que o ensino médio é na vida dos adolescentes, não vamos entrar nisso hoje. Mas ela tá ali no ensino médio, ela tem uma situação de perdas. Obrigada. Então, são emoções mais sofisticadas. Olha só, dentro da análise do comportamento, por exemplo, a gente vai falar que são emoções que você tem uma segunda ordem de condicionamento. Então, eu tenho as nossas... Imagina o seguinte, a gente tem as nossas emoções básicas e a partir dessas emoções, outras vão se construindo e se tornando cada vez mais complicadinhas, ok? Então, você vai tendo camadas de condicionamentos emocionais. Então, aparecem emoções mais sofisticadas, que é a ansiedade, inveja, tédio e vergonha, ok? Então, essas 4 emoções aparecem. Antes dessas emoções sofisticadas aparecerem no segundo filme, vai acontecer uma coisa muito interessante, que eu acho que vale a pena comentar. Quem comanda as emoções da Riley é a alegria, né? O primeiro filme e o segundo filme vai mostrar isso. Então, a alegria é a chefe da galera, vamos dizer assim. Como que a alegria gerencia as memórias da Riley? Tudo que ela considera que é ruim, ela elimina. O Freud falou sobre isso. Isso é o primeiro mecanismo básico de defesa emocional que nós temos, chamado repressão. A gente reprime as coisas. Um analista do comportamento vai falar que a gente tem um processo de esquiva aí. Esquiva ou repressão, o fato é, o nosso processo infantil para lidar com as nossas emoções é o processo de repressão, ok? Então, a gente tem pouca lembrança da infância, a gente lembra de poucas coisas, então aquilo está acontecendo, a gente tem um sistema neurológico que faz isso, vamos eliminando essas coisas que ela não sabe lidar, deixa isso para lá, né? Vamos deixando isso para lá. Qual que é o problema, gente? Qual que é o problema de deixar para lá? Já deixou a pia para lá? Ah, deixa essa louça para lá, amanhã a gente vê isso. Ah, deixa essa louça para lá, amanhã a gente vê isso. Não, semana que vem a gente lava essa roupa. Semana que vem a gente lava essa roupa. Aí não tem roupa, não tem louça. Mas e emocionalmente? O que acontece quando o nosso principal gerenciamento emocional é esconder as coisas? Então, imagina, e quando eu tava vendo o filme, é engraçado que na hora que eu tava vendo o filme, a Riley começa a mandar as memórias embora, né? Ela tem um mecanismo que ela tá resolvendo, que ela simplesmente elimina memórias desagradáveis. Na hora que ela tava fazendo isso, a minha esposa virou pra mim, a gente tava assistindo o filme juntas, ela virou pra mim e falou assim, isso aí vai dar merda. Eu falei, com certeza isso vai dar merda. O que significa passar a minha infância reprimindo emoções? Significa ter que lidar com elas em algum momento. Se você decide jogar todas as roupas no seu guarda-roupa e jogar, chega uma hora que aquilo ali tá na zona, tá fedendo, que a porta tá arrebentando. Isso acontece conosco emocionalmente. A gente vai recebendo N situações traumáticas na nossa vida, divórcio de pai, problemas financeiros, violências. Gente, tem uma geração aí que viveu violência. Eu posso fazer uma live aqui, amor, põe no nosso cronograma. Violências familiares, vamos listar, que eu acho que vai ser uma coisa importante ainda a gente fazer. Listar as violências. A grande maioria das crianças, infelizmente, vive muitas violências emocionais. Mas o que elas falam com os burros que elas recebem, com você nunca vai dar em nada que elas recebem? O que nós fazemos com essas emoções nesse momento? Nós reprimimos. Quando que elas vão aparecer? Na nossa adolescência e na nossa vida adulta. Vão aparecer como? Os meus colegas psicólogos podem te dizer isso. Elas vão aparecer como depressão, elas vão aparecer como ansiedade, elas vão aparecer, e aí eu acho que esse é um ponto importante. Elas não vão só aparecer, as nossas emoções não lidadas na infância, elas não só vão aparecer em torno de transtornos mentais, ok? Abra sua cabeça em relação a isso. Elas vão aparecer, você sabe o que nós entendemos que violências emocionais geram em nós? Estresse, muito cortisol, isso mina o seu sistema de defesa. Imagina que você é o super-homem vivendo no planeta Terra. Todo mundo já assistiu Super-Homem, certo? Você é o super-homem vivendo no planeta Terra. Isso significa o quê? Que você é poderoso pra caramba. Aí o que começam a fazer com você? Todo dia te dá um criptonita pra você beber de manhã. Todo dia. O que vai acontecer? Você vai ficar fraco.
Tô viajando, gente, mas vamos lá. Quando o Batman veste a roupa da Kryptonita, enfrenta o Super-Homem, ele fala, tá vendo? A Kryptonita é maior que você. Ele acaba com o sistema de defesa do Super-Homem. Sabe qual que é a verdade? A gente tem um monte de criança que nasce como Super-Homem e morrem como pessoas leprosas emocionalmente. Por quê? Porque todo o superpoder que elas tinham enquanto criança, e criança é muito legal, né? Você conversa com a criança, você vê que ela tem um superpoder, ela tem uma super confiança naquilo ali. E aí a gente vira esse monte de adulto medroso, que tem medo de fazer as coisas, que tem ansiedade, que tem vergonha de começar, que tem medo de falhar e a gente prefere nem fazer, imagina correr o risco de ser humilhado. Aí a gente adoece, aí a gente não tem um sistema imunológico bom, não tem uma saúde mental boa, e aí a coisa desanda. Tudo bem até aqui? Tô falando rápido, né? Meu tempo corre rápido, gente. Mas olha só, os filmes vão mostrar isso. Os filmes vão mostrar claramente a importância das nossas emoções. E o segundo filme, ele tem uma coisa que eu acho que é importante de eu falar pra gente continuar, que é o quê? Quando surgem as emoções mais sofisticadas, né? Ansiedade, inveja, vergonha e... esqueci a outra, tédio. Quando essas emoções surgem, quem comanda a mesa? O que a ansiedade faz? Olha, alegria. Você foi legal para a infância da Riley, mas agora ela precisa de algo mais sofisticado. E aí, o que a ansiedade faz? Expulsa a alegria da sala. Fala, sai daqui que eu vou tomar o comando. Olha só, isso aqui, para eu e você que somos psicólogos, é uma coisa importante da gente observar. E para quem tá me ouvindo que não é também. A gente sentir não tem problema nenhum. As nossas emoções serem fluidas não tem problema nenhum. Hoje eu tô triste, amanhã eu tô feliz, não tem problema nenhum. Eu receber uma boa notícia, eu ficar eufórica com isso, eu tá alegre porque alguém que eu conheço vem me visitar, eu tô muito feliz porque eu, sei lá, troquei de carro, comprei uma casa, não tem problema nenhum. Eu fico ansiosa porque eu tô à véspera de uma prova e eu não sei se eu vou me dar bem, ou eu tô esperando o resultado de um concurso, não tem problema nenhum. Qual que é o problema, então? Qual que é o grande problema nas nossas emoções? É quando as nossas emoções, ao invés de serem fluidas, se tornam permanentes. Quando a ansiedade decide expulsar a alegria da sala, fala, cai fora daqui, deixa que agora eu comando, o que a gente vê acontecer no filme? Ela entra no estado de ansiedade e ela fica no estado de ansiedade. Gente, a cena dela tentando dormir, aquela cena é a cena relatada por todas as pessoas que têm ansiedade. Qual que é a cena? O que vai acontecer? É pior, é isso. É a imaginação construindo uma série de cenários que não vão acontecer. Quem tá no comando? Ansiedade. Quando uma euforia se torna uma euforia permanente, você tá numa mania, precisa de tratamento. Quando você tá numa depressão e a depressão se torna uma emoção permanente, a tristeza se torna uma emoção permanente, você tá numa depressão. Quando a sua ansiedade se torna uma emoção permanente, você vai ter um transtorno de ansiedade. Não são as nossas emoções que nos transtornam, mas é a não fluidez das nossas emoções, ok? Além disso, que eu acho que é uma outra coisa importante no filme, pra gente discutir aqui, qual a emoção que é mais predominante? Quando eu saí do filme, eu falei com a minha esposa, olha só, a alegria comanda a vida da Riley, mas a alegria não comanda a vida de todo mundo. E a gente começou a conversar com isso. Hoje eu fiz essa pergunta mais cedo, se você respondeu, e foi muito interessante eu ter perguntado isso, né? Eu perguntei, quais emoções estão no seu centro de comando? Algumas pessoas falaram alegria, não foram todas. O que mostra aquilo, né? Que o gerenciamento, ele vai ser diferente. Nós somos diferentes. Nós vamos viver isso diferentes. De maneira diferente. Então, qual que é a sua configuração? É tristeza? É ansiedade? Quais são suas emoções mais predominantes? Aquilo que você percebe de uma maneira mais constante. Isso fala de quem nós somos, olha só. Fala de como que o meu centro de comando está estruturado e estabelecido. De novo, Adriana, isso é um problema? Eu tenho muita raiva. Isso é um problema? Não é um problema. O problema é você só sentir raiva. Eu tenho muita vergonha. Gente, eu sou uma pessoa que eu tenho muita vergonha. Vou falar aqui pra vocês, já que só tá a gente aqui e ninguém mais tá ouvindo.
posso contar pra vocês. Eu tenho muita vergonha. Eu fui fazer um atendimento sábado, fiquei morrendo de vergonha. Falei com a minha esposa depois. Eu falei, por que eu fiquei com vergonha, gente? Eu fico com vergonha. Se eu chego na casa de alguém que eu não conheço, eu fico com vergonha. Fazer um atendimento presencial na casa, eu fiquei morrendo de vergonha. Pensando, não precisa ter vergonha. Agora, olha só. Eu falar pra mim que eu não preciso ter vergonha, muda a minha vergonha? Eu continuo sentindo. Como que eu gerencio as minhas emoções sem que elas me prejudiquem e me comprometam? Esse é o ponto, entende? Sai de uma neura de que eu só vou viver emoções boas, ou só que eu vou ensinar os meus pacientes a viverem emoções boas, ok? Cuidado com isso. Por quê? Porque não é assim que a vida funciona, gente. E na vida real, primeiro, nós estamos diferentes emoções comandando, ok? Nós temos diferentes emoções comandando e a gente precisa saber gerenciá-las. Acho que esse é o ponto. Deixa eu pegar aqui, a Leidiane fala um negócio aqui, Cleidiane. Estou numa polêmica em um vídeo que uma pessoa sem formação na saúde mental diz que a ansiedade não existe. Ah, meu Deus. E que não é uma emoção, e sim um transtorno. Ela está muito enganada. Você podia passar o material para ela ler. A ansiedade é uma emoção. Que envolve o quê? Aumento de cortisol no nosso corpo, aumento de taquicardia. Você tem toda uma resposta fisiológica acontecendo em decorrência da ansiedade, como a gente tem uma alteração fisiológica que acontece em decorrência da raiva. Você tem uma alteração fisiológica que acontece numa situação de alegria, ok? É até importante isso, gente. Cuidado de quem vocês estão consumindo conteúdo na internet. Tem muita gente falando muita merda. Não vou nem usar outros termos, tá? Então, essa é uma polêmica que nem vale a pena discutir. Vamos lá, para eu poder continuar aqui. Até para eu chegar onde que eu quero falar sobre gerenciamento emocional. Então, olha só. Os filmes nos mostram a importância das emoções. Os filmes mostram pra gente a importância do gerenciamento emocional, o perigo que é eu ter uma única emoção no meu centro de comando. Deixa eu te dar um exemplo. Raiva. Uma pessoa que só tem raiva e que só sente raiva, às vezes ela desenvolve um transtorno explosivo relacionado até à ansiedade. Essa pessoa daqui a pouco começa a arrumar briga. Por quê? Porque a raiva, que é uma emoção super importante, dificilmente você vai promover mudanças na sua vida sem raiva. A raiva nos impulsiona para ação. A raiva fala, não aceito mais isso. Ela nos move. Mas se eu tenho só raiva, eu tenho violência doméstica dentro da minha casa, eu tenho feminicídio, eu tô aqui no Espírito Santo, né, minha família é daqui, e no almoço de domingo de ontem o papo foi que na semana passada 2 mulheres foram vítimas de feminicídio. Um matou ela, a namorada, e se suicidou também, e o outro esperou a esposa levar as crianças para a escola, quando ela voltou ele matou ela. Olha só, comum. Hoje eu fui atender uma pessoa que trabalha nessa área, ela falou, essa semana foi muito pesada. Eu falei, por quê? A gente recebeu um bebê lá que a mãe morreu por feminicídio. A raiva não gerenciada, a raiva não trabalhada gera morte. Olha só, mas você sem raiva vai viver uma vida de estagnação. Todas as nossas emoções são importantes, todas. Ah, eu só quero sentir alegria. Você precisa viver drogado. Essa é a verdade, você precisa viver igual um zumbi, você tem que tomar Rivotril de manhã, de tarde e de noite. Nós não fomos programados biologicamente, quimicamente, para termos uma única emoção. Nós somos, o nosso corpo e a nossa biologia programada para isso aqui, ó. Tô feliz, tô triste, tô feliz, tô alegre, tô contente, tô ansiosa, tô nervosa, tô estressada, tô relaxada, tô tranquila. Isso é normal, às vezes eu tenho que falar para meus pacientes, olha só, é normal. É normal estar triste, é normal acordar um dia e falar, eu quero ficar na cama. Adriana, qual que é o problema? É que todo dia eu quero ficar na cama. É todo dia eu quero ficar na cama. Nós estamos vivendo num momento no nosso país que as pessoas não querem mais sentir as coisas, né? O pessoal tá falando do Rivotril. Rivotril é a medicação mais... O Rivotril no mundo inteiro, o lugar que ele mais vende é no Brasil. Gente, aqui em Vitória, não tô de sacanagem não. Você vier aqui, você é daqui, você vai saber o que eu tô dizendo. A cada esquina tem uma farmácia. É a região que tem mais farmácia. Aí vamos olhar o Espírito Santo? O maior feminicídio no país. O maior número de casos de violência doméstica. Como que a gente está gerenciando com as emoções? Como que a gente está gerenciando os abusos familiares? Como a gente está gerenciando os abusos heterossexuais?
a gente não está gerenciando. A gente está tomando um Rivotril, porque cada esquina tem uma farmácia. Aí a gente toma Rivotril e depois você vai no enterro enterrar a mulher que viveu a situação. É assim que a nossa sociedade atual tem gerenciado emoções. Essa é a realidade. Caramba, falei muito agora. Olha só. Como a gente não quer ir para esse lugar, né? A gente quer, e por isso que você está aqui comigo hoje, como psicólogos, a gente quer ajudar os nossos pacientes a terem um melhor gerenciamento emocional. Como que a gente faz? Então, se você é do time vamos reprimir emoção, entenda que isso tem consequência, ok? E consequências severas. Gente, não é consequência só para uma depressão ou uma ansiedade. É uma consequência para um infarto. É uma consequência de um câncer. As nossas emoções, quando a gente não trata, se manifestam fisicamente no nosso corpo. Você vai pegar a área de medicina hoje, esse dia eu estava conversando com uma colega, você vai pegar a área de medicina hoje, os congressos de medicina, várias áreas, psicologia. Por quê? Não tem como tratar problema cardíaco sem tratar emoção. É isso que nós entendemos hoje. Então, como que eu gerencio as minhas emoções? Vou falar disso para a gente começar a caminhar para o fim, tá? Como que eu faço esse gerenciamento emocional? Primeira coisa, você nunca gerencia nada que você nem sabe que você tem. Vamos começar por aí. Então, para a gente falar de gerenciamento emocional, a gente precisa começar pelo básico, que é o quê? Identificação das emoções. Você quer ver uma coisa que os psicólogos fazem muito bem, e por isso que nós temos clientes? Uma das coisas que nós precisamos aprender a fazer, que nós fazemos muito, é nomear emoções. O paciente está me contando lá que ele está angustiado, ele está angustiado. Peraí, que angústia é essa? Aí daqui a pouco eu falo, você não está com medo dessa situação? O que é uma coisa que nós fazemos? A pessoa está falando. Nossa, eu estou percebendo que você está triste. Caramba, realmente, eu estou triste. Nomear as emoções, reconhecer as emoções, vai ser sempre o primeiro passo para você gerenciá-la. Quantas situações de briga que você já teve que você virou para a pessoa que estava gritando, a pessoa estava gritando, aí você vira para a pessoa e fala, calma. Aí a pessoa fala, eu tô calma. Ela não estava antes e ficou pior agora. Olha só, o que está acontecendo? Ela não reconhece. Ela não consegue se dar conta que ela tá no nível de estresse elevado, que ela tá com o coração super acelerado. As pessoas não conhecem, as pessoas não sabem. Você quer ver quando as pessoas se dão conta que elas estão sentindo alguma coisa? Quando elas estão transtornadas por esse sentir. A maioria das pessoas só percebem que estão vivendo uma relação de merda e que estão tristes, vamos dizer assim, quando elas deprimem. As pessoas, eu vou te dizer por mim, tá? Vou te dar um exemplo muito concreto. Eu sou uma pessoa que eu normalmente tenho dificuldade de mudança. Adoro fazer a coisa todo dia do mesmo jeito. Meu pai é igual a mim. Adoro. Mas nem sempre dá, né? A gente sabe disso. Peraí que eu me perdi aqui. Transformadas por elas. Ah, beleza. Então, normalmente eu não sou uma pessoa que fico procurando mudança. Se você me vê desesperada para mudar, saiba que tá acontecendo alguma coisa na minha cabeça que tá me atravessando naquele momento. Essa é a verdade. Por que eu tô te falando isso? Quando eu tava trabalhando na UDF, amo a UDF, fui muito feliz, foram 10 anos da minha vida, sou muito grata por tudo que eu vivi. Só que chegou no momento que começou a ficar ruim pra mim, né? A coisa começou a mudar, algumas relações começaram a mudar, a equipe começou a mudar, uma série de mudanças foram acontecendo, e eu fui fazendo o quê? Fui ficando, porque eu tinha medo de pedir demissão, porque eu tinha medo de recomeçar, porque eu tinha medo de passar fome. Minha esposa ficava rindo de mim. Eu falava, não, mas se eu não conseguir pagar comida, e que... Eu falava, Adriana, sério? Sério? É sério, quando você tá na ansiedade, você acha que no outro dia você tá na rua, voltando pra casa dos seus pais, humilhando com o rabo entre as pernas. Olha só, eu tava medo, o que eu fiz? Eu fui aguentando. Até quando? Até eu ter uma crise de ansiedade. Essa é a verdade, né? Não falei isso pra todo mundo, mas assim, quando eu saí da UDF, quando eu pedi demissão, eu pedi porque eu já tava tendo crise de ansiedade. Já estava acontecendo quando eu pedi demissão. O que aconteceu depois que eu pedi demissão? Eu dormi. É muito doido, gente. Eu tava quase um mês sem dormir, sem conseguir dormir. No dia que eu pedi demissão, aquela noite eu dormi a noite inteira.
Aí eu contei isso pra uma amiga minha. Fui falar pra ela. Você quer sair? Não sei o que. Ela falou, sério? Eu falei, aí eu falei, aquela coisa que você minimiza, né? Eu falei, não tava muito legal. Eu tava tendo umas crises de ansiedade. Aí sabe o que ela falou pra mim? Então você tinha que ter saído 2 anos antes e você não saiu, né? Aí eu fiquei pensando. Ela falou, eu fiquei pensando nisso. Eu pensei, ela tá certa. Eu tinha que ter saído 2 anos antes. 2 anos antes começa a aparecer um incômodo. Isso aqui não tá bom. Isso aqui não tá legal. Isso aqui eu tô irritada. Mas o que eu fiz pra isso? Eu não reconhecia, eu não nomeava. Sempre que você se empenhar e decidir, não, eu quero melhorar meu gerenciamento emocional, você precisa começar conhecendo suas emoções, ok? Por isso que terapia é tão importante nesse sentido. Beleza, consegui, tô trabalhando com o meu paciente, gerenciamento emocional, etc e tal. O que eu faço depois disso? Reconheceu, nomeou? Sim, aceita. Aceita, a gente tem um negócio em não aceitar, entendeu? Aceita. Aceita. Tudo aconteceu na minha vida nos últimos 2 anos. Aquela coisa que o carro capota. Eu ainda tô. Às vezes eu sinto que eu ainda tô rodando ainda. Em alguns momentos eu sinto. Porque nessa confusão toda que eu tô te contando de DF, eu entrei na menopausa. Eu tive um climatório precoce. A partir de 2022 que eu comecei nessa luta da vida da mulher. E chegou um momento que quando eu descobri, demorei muito, tal, descobri e tal, não sei o que lá. Um dos meus problemas, eu comecei a ter fogaço à noite. Então, se você nunca acordou à noite suada, parece que você tinha tomado banho de piscina, agradeça a Deus por isso. E eu espero que Ele te livre disso também. Mas isso começou a acontecer comigo. E eu acordava de madrugada, suada, toda molhada, de ter que tirar roupa, não sei o que, sentia frio. Gente, era um negócio que é difícil de descrever. Só quem passou pra saber o perrengue que é esse negócio. Aí, eu comecei a ficar triste. Aí eu acordava de madrugada, eu ficava chateada, eu ficava com raiva, porque aquilo estava acontecendo. Sabe quando você decide não aceitar uma coisa na sua vida? Foi o que eu decidi fazer. Eu falei, eu não aceito, eu tô muito nova, isso não pode estar acontecendo. Eu comecei a reclamar, eu reclamava. E aí eu ia ficando mais triste, e aí eu ficava meio desanimada. Aí minha irmã virou pra mim um dia, eu quase chorando, não aguento mais, inferno esse negócio, inferno. Aí minha irmã virou pra mim e falou assim, Adriana, eu falei, o quê? Ela falou, tudo passa. Ela falou, tudo passa. Você tá reclamando, vai passar. Você pode passar reclamando, ou você pode aceitar, ajustar e deixar a vida seguir. Aquele dia foi um dia de esperança. Sabe quando você é tomada de esperança? Aquele dia eu fui tomada de esperança. Falei, sabe de uma coisa? Vai passar. Aí sabe o que eu comecei a fazer quando eu acordava de madrugada suada? Primeiro, eu passei a dormir sem roupa. Foi uma estratégia. Falei, bom, já que eu tô acordando toda a madrugada com a roupa molhada, eu vou passar a dormir sem roupa, que aí pelo menos eu não molho a roupa. Foi a minha primeira estratégia. Aí eu passei a dormir sem roupa. Aí teve dia, gente, é tensa a parada, tá? Teve dia que eu acordava a noite toda suada, a minha cama tava molhada. Aí eu comecei a dormir com uma toalha do meu lado. Falei, vou me enxugar se eu estiver muito molhada. E isso aqui que começou a acontecer, como eu não estava sentindo raiva porque eu estava vivendo aquilo, como eu não estava triste porque eu estava vivendo aquilo, começou a ficar mais fácil de eu viver aquilo. Sabe por quê? Porque eu acordava, passava 2 minutos e eu dormia. Sendo que 6 meses atrás eu acordava, passava 2 horas falando coisas horríveis a meu próprio respeito. E sobre o que era ser mulher. E acordava quebrada no outro dia. Não adianta você aprender a analisar suas emoções e a identificá-las e a nomeá-las se você não aceita elas. Então, por que a gente muitas vezes não aceita? Porque a gente não quer ver. A gente não quer ver que a minha relação com meu marido me magoa. Eu não quero ver que a relação que eu tenho no meu trabalho é uma relação abusiva. Então, o que eu faço com as emoções? Primeiro, eu nem aceito que eu tenho. Não, isso aqui eu tô ótimo, isso aqui eu não preciso. Só que a gente perde um entendimento importante que é o quê? As nossas emoções, elas nos sinalizam coisas importantes. É o nosso corpo, as nossas emoções é o nosso corpo falando com a gente. Quando você tem fome, você tá com fome, o seu corpo tá te avisando. Eu tava tomando café com meu pai e com a minha madrasta, e a gente tava conversando sobre isso. Conversando sobre o quê? A fome. Olha só, quando eu tenho fome,
E aí eu tava falando que às vezes eu tenho fome de açúcar. Não sei se isso acontece com você. Mas tem dia, eu acho que as mulheres passam por isso, né? Tem dia que eu acordo e parece que cada célula do meu corpo grita açúcar. Olha só, o meu corpo está dizendo que eu preciso de algo naquele momento. Quando eu tenho fome, o meu corpo está me avisando que eu preciso me alimentar. Quando eu tenho vontade de ir no banheiro, o meu corpo está me avisando que eu preciso tirar aquela água de dentro de mim. E quando eu estou triste, o que o meu corpo está me avisando? E quando eu estou ansiosa com o meu trabalho, o que isso está me avisando? E quando eu vivo uma vida com raiva do meu marido, o que isso está me avisando? Isso também está me avisando. Esse é o ponto. Tá me avisando que aquela relação não é legal. Tá me avisando que tá na hora de eu mudar de trabalho. Tá me avisando que às vezes eu não sou hétero. Tá me avisando. As nossas emoções estão nos falando coisas. Quando nós decidimos reprimi-las, a gente decide não ouvi-las. E ao decidir não ouvi-las, a gente se mantém em situações que nos adoecem até a gente entrar num quadro mais grave de transtorno. O querido Freud, e essa é uma frase clássica, não sei se essa frase é dele, mas dizem que é. O Freud, uma das frases que ele fala, e particularmente eu gosto muito se ele falou isso, que é o seguinte: antes de você diagnosticar alguém com depressão ou baixa autoestima, certifique que essa pessoa não está cercada de idiotas. Às vezes a pessoa está deprimida porque ela vive num contexto que só joga ela para baixo, para ela estar como? Eu lembro uma vez que eu estava atendendo e a minha paciente estava num quadro depressivo e com pouca melhora e tal. E ela virou para mim e falou assim, ela falou, o meu marido e o meu psiquiatra acham que eu não tô melhorando, que eu continuo deprimida. Eu falei, olha só, é muito difícil não ter roxo no seu corpo se você não para de apanhar. A gente tem feito isso com as nossas emoções. Então a gente está numa relação que eu não tenho intimidade com meu parceiro, que eu não posso conversar coisas profundas com ele, que eu não posso falar das minhas insatisfações, que eu tenho medo, que eu tenho sobressaltos toda vez que ele chega. Aí eu não posso falar absolutamente nada dessas coisas. Aí eu deprimo. Aí eu faço o quê? Aí eu tomo Rivotril para suportar aquela relação. Eu falei com ela, eu falei, desculpa, mas a psicologia não é milagre. Remédio não é milagre. O que eu posso te ajudar é tentar, o que eu posso fazer é olhar e tentar ajudar você a mudar as suas coisas. Mas as coisas nunca vão mudar se você continuar no mesmo lugar. Tudo bem? Então, a aceitação, gente, vai nos levar a isso. É uma maneira importante de você gerenciar a sua emoção. Como? Aceitando ela, ok? Reconhecendo ela, reconhecendo o que precisa ser mudado em relação a ela. Terceiro ponto, vamos lá, para falar de gerenciamento emocional, para não viajar muito aqui. Terceiro ponto, a própria estratégia do gerenciamento emocional. Então, eu reconheci, eu nomeei, eu aceitei, eu validei, eu tenho direito de sentir, eu tô triste, é isso aí. Coisa não aconteceu do jeito que eu queria, faz parte. Eu vou chorar, chora mesmo, entendeu? Chora até morrer. E depois, levanta e vida que segue. Fluidez, é isso que a vida nos pede. Só que, além desses primeiros passos que são super importantes, a gente precisa ter estratégia. Eu conto essa história. Eu tenho muita raiva, gente. Eu fiz um exame genético ano passado, é engraçado essas coisas. Eu fiz um exame genético ano passado, ganhei de presente. E aí, sabe uma coisa que veio no meu exame genético? Gene de guerreiro. Warm Genes apareceu no meu exame. Pensei, gente, eu tenho potencial, tá? Podia ser Vikings, uma guerra se precisar. Eu com certeza tenho potencial pra lutar. Eu tenho muita raiva. Tem hora que eu falo, gente, mas pode ter tanta raiva, menina. Tá com tanta raiva do quê? E aí uma vez eu tava conversando com uma colega minha, não, com uma aluna, e ela falou que eu podia matar uma pessoa na minha vida. Ela me deu essa dica. Ela falou, Adriana, uma pessoa na vida pode matar sem que você seja presa. Eu falei, sério? Ela falou, mas você só vai poder gastar o réu primário uma vez, depois nunca mais. Aí a partir desse dia, o que eu comecei a fazer? Quando eu tava com muita raiva, eu pensava, vale a pena gastar meu réu primário com essa pessoa? Ou nem merece, é melhor esperar a próxima. Aí eu pensava, vai que a próxima é pior. Então, precisa avaliar se vale a pena ou não. Olha só, isso é gerenciamento emocional, entende? Eu reconheço que eu tô com raiva, eu nomeio que eu tô com raiva, eu aceito que eu tô com raiva, mas eu vou pensar o que eu vou fazer com aquela raiva. Eu costumo dizer que é isso que a gente precisa fazer com os nossos pacientes. O quê? Nós precisamos ensinar os nossos pacientes a adiarem a resposta pós-emoção.
Quando eu sou tomado por uma emoção e eu respondo nela, ela está potencializando a minha resposta. Quando nós somos tomados por uma emoção muito grande, sabe o que acontece? Fisicamente falando, o seu córtex, ele vai diminuir sinapses naquele momento, vai aumentar o sistema límbico, e o sistema límbico, seu córtex está aqui, o seu sistema límbico está aqui embaixo no seu cérebro. Ele vai fazer o seguinte. Então eu costumo dizer que quando você está tomado por uma emoção, você é um neandertal, um primata respondendo à situação. Aí você grita, aí você humilha as pessoas, aí você chora desesperadamente, vai embora, entendeu? Por que isso está acontecendo? Porque nesse momento tem um neandertal reagindo, não é você. Você não está pensando mais. É a coisa mais primata que existe em nós que está respondendo àquele momento. Reconheço, aceito, valido, espero. Peraí, tô com raiva. Eu já contei essa história aqui. Um dia minha esposa me deixou trancada para fora de casa, já tivemos essa DR. Não temos mais essa DR, porque agora a fechadura é elétrica na nossa casa. Esse problema foi resolvido da chave. E eu fiquei com uma raiva. Acabei de contar que eu sinto raiva. Fiquei com uma raiva. Ela chegou, devolveu a chave, eu respirando fundo, do tipo, não fala nada, respira, sabe? Mindfulness. Quando foi à noite, a gente foi conversamos e tal. E ela aprendeu. Aprendeu o quê? Que não dá pra conversar comigo com raiva. E o que eu aprendi? Que eu também não posso conversar com raiva. Passou um tempo, a gente viajou, fiquei puta com o negócio que aconteceu, com uma raiva com a menina da empresa aérea. Cheguei aqui em Vitória, minha esposa tinha vindo comigo nessa viagem, cheguei aqui em Vitória, falei, nossa, amor, eu tô tão feliz. Ela falou, o que foi? Eu fiquei só 2 horas com raiva. Em outras situações, eu ia ficar uma semana pensando nisso, querendo matar essa pessoa. Olha só, é meu jeito. O que eu faço? Nunca matei ninguém, tá, gente? Mas entendo que eu tenho potencial e entendo que eu saber disso é importante. Pra quê? Para eu saber adiar as minhas respostas. Isso é gerenciamento emocional. O que nós começamos a dizer, não tem problema você sentir. O que não dá é para você começar a tomar uma série de decisões numa situação que você tá no extremo da ansiedade. Você vai fazer merda. Não dá para decidir o seu casamento no auge de uma situação de tristeza pontual. Adia a resposta. Deixa passar um dia, pensa naquilo, avalia isso. Então eu vou lá e faço. A gente tem que ter estratégias gerenciais. Só que nisso, eu quero te dar uma estratégia, que eu não vou me delongar muito nelas aqui. Qualquer dia eu faço uma live só sobre elas, tá? Mas um cuidado, é o primeiro ponto que eu quero que você avalie. É o seguinte, saiba quando você precisa mudar e saiba quando você precisa se mudar. Aprenda isso. Tem situações, deixa eu pegar esse exemplo que eu tô dando, raiva. Eu preciso gerenciar minha raiva, as pessoas não fazem. Na minha cabeça elas fazem. Mas a maioria das pessoas, esse dia mesmo que aconteceu com a chave, quando chegou a noite, minha esposa falou, desculpa, não foi intencional. Eu sei que não foi intencional. Eu falei com ela, eu sei que não foi intencional. Até porque o dia que for, acabou o casamento, né? O dia que seu parceiro deliberadamente escolher te deixar pra fora, a relação já tá muito ruim. Nesse momento, faz sua mala e vai embora. Eu falei, eu sei que você não fez isso intencional. Mas eu sinto raiva. Então, muitas vezes eu sei que muitas das minhas emoções não tem a ver com aquele outro. Tem a ver comigo. Tem a ver como eu vejo o mundo. Tem a ver o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado. Então, eu tenho essa percepção sobre esse universo. Tem a ver comigo. O que significa? Eu tenho que mudar. Eu tenho que aprender a controlar minha raiva. Eu tenho que aprender a gestão das minhas emoções. Eu tenho que fazer coisas que me ajudem a fazer isso. Eu tenho que mudar. Só que tem momentos na nossa vida, com algumas das nossas emoções, que não adianta mudar. Não adianta. Eu vou mudar. Não tem como. Deixa eu te dar um exemplo muito esdrúxulo. Querer mudar uma emoção num contexto que você está sendo massacrado é querer não sentir dor enquanto você está sendo queimado vivo. Não tem como. Muitas pessoas, e a gente entenda isso, querido colega de trabalho psicólogo, muitas pessoas nunca vão efetivamente mudar as suas vidas, por quê? Porque elas não têm coragem de se mudar. Elas não têm coragem de sair de casa, elas não têm coragem de terminar relacionamentos, elas não têm coragem de pedir demissão. Como que eu vou pedir demissão de um concurso público? E às vezes dá vontade de falar, querido,
o tanto de medicação que você toma para trabalhar nesse concurso público, era melhor trabalhar menos, ganhar menos e tomar menos remédio. Porque o que as pessoas escolhem sem saber, quando elas fazem isso, elas escolhem morrer mais cedo. Essa é a verdade. A gente acha que essa quantidade de remédio não vai ter consequência que a gente está tomando? Tem consequência. O que a gente sabe do omeprazol? Omeprazol, demência. Rivotril, demência. Ritalina, suicídio. Gente, medicação tem consequência. Vocês conseguem entender? Infelizmente, algumas pessoas vão pagar por essas consequências. Por quê? Porque elas não têm coragem de se mudar. Elas não têm coragem de sair do trabalho. Às vezes elas não têm coragem nem de sair de igreja. Imagina trocar de religião. Esses dias eu vi Tô terminando, tá, gente? Esses dias eu vi um comentário de um pastor. Esqueci o nome dele agora. Ele é um pastor, sai de uma igreja, tá numa outra igreja. Ele é um pastor famosinho aí. E ele foi falar abertamente, eu achei muito interessante isso, dos abusos que ele sofreu naquela igreja que ele frequentava. Olha só, quantas pessoas em contextos religiosos vivem abusos emocionais, sexuais, ok? Muitos contextos religiosos. A pessoa não tem coragem de sair, ir para outro. Então, existe uma questão do gerenciamento emocional que não tem como a gente resolver muito se eu nunca disponho a mudar esse externo, ok? Então, estratégias de gerenciamento. Saiba quando você precisa mudar, saiba quando você precisa se mudar, ok? E aí tem algumas outras técnicas aqui que eu vou passar, porque meu tempo está muito avançado para a gente terminar, tá? Vou te falar de uma última estratégia para a gente poder caminhar para o fim, que é suporte social. Em alguns momentos do gerenciamento emocional, vai ser difícil você fazer sozinho. Você vai precisar de uma outra pessoa para aquilo, né? Às vezes a gente vai precisar de uma outra pessoa para nos dar perspectivas diferentes. Às vezes a gente vai precisar de uma outra pessoa para falar, epa, peraí, sabe essa história da chave que eu te contei? Que minha esposa me trancou, não sei o que, conversamos, DR, aquela coisa toda, aquela coisa, vai pra terapia e fala da situação e discute. Coisas de casamento. Eu fui dar fui dar um curso desse exemplo no curso. Quando terminou o exemplo, um rapaz veio falar comigo, um gerente veio falar comigo e falou assim, no outro dia ele virou pra mim e falou assim, engraçado, né? Você sai de casa, você não leva a chave, mas ela te trancou pra fora. Eu pensei, miserável, tá certo. Ainda tive que pedir desculpa 6 meses depois, gente. Olha só, tem hora que na nossa perspectiva a coisa é aquilo e acabou. E às vezes não é. É importante muitas vezes a gente ter suporte social no gerenciamento das nossas emoções. Por quê? Porque às vezes o outro vai ver uma coisa que eu não vejo. O outro vai ter uma perspectiva que eu não tenho. O outro às vezes vai precisar me abraçar. Tem uma cena no Divertidamente 2 que é uma cena muito bonita. Tensa e bonita. Que é quando ela começa a ter uma crise de ansiedade. Lembra dessa cena? Ela entra numa crise de ansiedade, a ansiedade começa a fazer vu, 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 né? A grande maioria das pessoas que eu conheço que tem ansiedade se reconheceram muito nessa cena de falar, eu entendo perfeitamente o que aquela menina estava sentindo. E a ansiedade começa desesperada e a alegria numa tentativa de transformar a Riley na menina boazinha, né? O filme vai mostrar isso. Na menina boazinha. E aí o que a ansiedade faz? Fala, eu preciso abraçar seja o que for. É muito bonita a cena. Ela abraça, as outras emoções vêm e abraça. E a ansiedade, ela tá paralisada. Você vê que e isso vai acontecer quando uma pessoa entra numa crise de ansiedade. Quando a pessoa entra na crise de ansiedade, tá tudo muito veloz internamente, emocionalmente. E muitas vezes você olha pra pessoa, a pessoa tá assim, ó. Ela tá parada, ela tá congelada, ela tá tremendo, né? O filme vai mostrar isso claramente. E até que ela consegue vir, abraça e ela começa a acalmar. Tem situações de desregulação emocional que a pessoa precisa de um abraço. A pessoa precisa que você segure a mão dela, fala, eu tô aqui. Por que a gente faz isso, né? Por que em determinados momentos o toque é importante? A gente chama de ancoragem sensorial. Tá tão extremo o que vai estar acontecendo. Esses dias eu fiz uma atividade com uma paciente que estava tendo crise e eu fiquei mexendo no pé dela enquanto ela fazia respiração.
Por que eu fiz isso? Isso é ancoragem sensorial. Eu produzo uma outra estimulação sensorial no corpo dela para enfraquecer o que está acontecendo emocionalmente, para o corpo ter que falar, opa, galera, não vai dar para a gente ficar só nessas emoções aqui. Tem outras coisas acontecendo aqui no corpo, ok? Então, muitas vezes você dá suporte. Eu quero fazer uma live aqui qualquer dia sobre como regular alguém emocionalmente, como intervir numa situação de desregulação emocional. Acho que vai ser importante aí falar disso em algum momento. Tudo bem? Olha só, deixa eu caminhar para o final aqui, de verdade. O filme vai mostrar, e com muita competência eles vão fazer isso, que as nossas emoções são extremamente voláteis. As nossas emoções são cheias de altos e baixos. As nossas emoções devem ser assim. Acho que esse é o ponto. As nossas emoções devem ser fluidas. Entenda, gente, não existe problema em sentir. Existe problema em não sentir. E existe problema em só sentir. Mas o sentir volátil, o sentir fluido, ele é normal, ele é saudável,